Senhor Jesus, para todas as mulheres e para todos os homens também, né? Paz do Senhor para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Quero aproveitar que você está de pé, já vamos fazer aqui a leitura. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 1. Vamos já ler o texto aqui. Me falaram que eu tenho 2 horas, mas eu quero tentar usar menos tempo, né? Brincadeira, queridos. Eu creio que no tempo do Senhor, né? No tempo do Senhor, não é no nosso, mas com ordem e decência, como diz a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 39 até o verso 45. Bem fácil de achar, né? Quero cumprimentar você que está em casa também, né? Com a paz do Senhor Jesus. Porque eu creio que é isso que Ele tem para nós. Paz. Amém? Toda a igreja achou? Amém? Diz assim o verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ouvindo a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Nós já oramos, mas nós vamos orar de novo. Feche os teus olhos aí mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque a tua misericórdia, Pai, dura de geração em geração. Nós te louvamos porque podemos estar na tua casa nesta noite, porque podemos nos reunir como igreja, não só aqui, ó Pai, mas aonde este vídeo está chegando, e sabemos que em todas estas coisas o Senhor tem um propósito, ó Pai, que o nome do Senhor seja glorificado. Então fala ao nosso coração nessa noite, Pai, repreende todo impedimento, ó Senhor, toda confusão na mente, toda distração, que a tua palavra encontre um lugar no nosso coração, que ela traga transformação, vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pode se assentar, em nome de Jesus. É interessante, né? Porque hoje é um culto para as mulheres, é o culto da UFEBRAC, mas a palavra de Deus, logicamente que ela é para todos nós. Eu estava dizendo para o pastor que, claro que como é um culto de mulher, né? Eu vou focar um pouquinho mais as mulheres. Mas a palavra de Deus é para nós, a palavra de Deus é para a igreja, amém? Você pode dizer isso aí, bem firme, para você não se esquecer mais, a palavra de Deus é para nós, amém? Sabe por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque às vezes a gente pensa que a palavra é para aquele que não veio, né? A palavra é para aquele que não está aqui, ou aquele que não está vendo. Nossa, se fulano estivesse assistindo essa live. Não, a palavra de Deus é para mim e para você que estamos aqui. Seja presente no templo, seja em casa através da live, né? Eu acredito desta forma. Então, quando nós falamos sobre culto de mulheres, não importa se você é uma mulher casada, se você é uma mulher solteira, né? Se você é mãe, se você não é mãe, mas mulher é algo muito especial. E eu estava buscando um texto, né? Quando me convidaram assim, né? Então assim, né? Antecipadamente. Me convidaram até antecipadamente, com medo de dizer não. Eu estava pensando, meditando, falando, Senhor, né? Que o Senhor quer para a sua igreja, o que o Senhor quer falar. E eu me lembrei desse texto. Eu usei esse texto já há muito tempo atrás, numa abertura do culto, mas a gente só lê, né? Acaba não tendo tempo de comentar. E eu estava me lembrando desse texto.
E eu acredito, queridos, que esta palavra para nós hoje, né, realmente o Senhor, Ele tem algo diferente para derramar sobre a nossa vida. Eu acredito nisso. Se você acredita, eu quero que você dê um glória a Deus aí, amém? Dá um glória a Deus, irmão, para eu não crer sozinha. Porque se eu crer sozinha, glória a Deus, né? Eu vou alcançar do Senhor, mas nós precisamos crer em conjunto. O final do texto até diz isso, né? Que bem-aventurada aquela que creu. Então, se você ouvir a palavra e você achar que não é para você, e você não acreditar no que o Senhor tem para fazer hoje, não vai adiantar nada, né? Então, é importante que nós venhamos a crer. Quem está na live está ouvindo bem o som? Quem está na live está ouvindo bem? Porque eu não estou me ouvindo. Por isso que eu estou perguntando. Está dando para ouvir bem? Porque eu não estou me ouvindo. Mas eu não vou perder muito tempo, né, me atentando a isso. Eu vou focar nos irmãos que estão aqui no templo. Mas só para avisar os irmãos aí que eu não estou me ouvindo. Talvez seja só o retorno, mas talvez também quem está em casa não está ouvindo. Amém? Você está aí, irmão? Glória a Deus. Você está aí, irmã? Amém? Cadê as mulheres de Deus aí? Dá um brado de vitória, amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. A gente vê que nesse texto aqui, o Evangelho de Lucas, ele traz, né, um paralelo bem cuidadoso do nascimento de João Batista e do nascimento de Jesus. Isso é muito importante, porque tanto um quanto o outro teve o seu nascimento profetizado, previsto, né? E seriam ambos nascimentos muito incomuns, porque seria algo que realmente vinha da parte de Deus. Primeiro Jesus, preciso falar para você quem é Jesus? Não, né? Acho que não, né? Mas eu vou falar mesmo assim, porque é muito bom falar de Jesus. O Messias, o Salvador, o Filho de Deus, aquele que nos amou. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui falando sobre o nascimento de Jesus, e depois, né? Falando também sobre o nascimento de João Batista, que foi dito, né, por vários profetas também. Eu gosto muito do texto do profeta Isaías, que diz que ele é a voz que clama no deserto, né, endireitai o caminho do Senhor. E o próprio Jesus vai se referir a João Batista como o maior dos profetas que existiu. Então, esse texto, o Evangelho de Lucas, o capítulo que nós lemos, ele começa falando sobre estas coisas, sobre o nascimento, né, dessas duas pessoas tão importantes. E é muito interessante, queridos, que os dois, né, tiveram o seu nascimento anunciado pelo anjo Gabriel, ou seja, para trazer, como eu disse para você, bem esse paralelo da importância que eles tinham. Mas eu não quero me prender nessa questão, só estou falando um pouquinho com você, para que você se ache aí no texto, né? Eu quero realmente falar com você sobre essa parte que nós lemos, em que Maria, mãe de Jesus, visita a Isabel. Eu já até ouvi essa palavra aqui hoje, mas talvez você estava meio desatenta, né? E você não ouviu. Deus visita o seu povo. Deus ainda é o Deus que visita a mulher, a serva, a filha dele, que visita a minha, a tua casa. Deus ainda é o Deus que visita a sua igreja. E era para você ter dado glória a Deus quando eu disse isso, porque acho que você não teve a compreensão devida do que o Senhor está ministrando sobre nós hoje. Deus ainda é o Deus que nos visita. Sabe por que isso é importante, queridos? Porque nós entramos numa religiosidade e começamos a combater, né, a palavra e falar assim: não, eu sou o templo do Espírito Santo, Deus mora em mim, Deus não me visita. É verdade, nós somos o templo do Espírito Santo, Jesus habita em nós. Mas quando eu digo para você que Deus visita, eu estou falando daquela questão que você precisa às vezes de uma resposta da parte do Senhor, que você precisa às vezes de ouvir a voz de Deus em algo muito específico, não é? Eu estou falando de você entrar como nós entramos aqui hoje e louvar o nome do Senhor, não importa se ensaiou, se deixou de ensaiar, mas sentir o renovo, sentir a presença do Espírito Santo, sentir que o Senhor está falando com você na palavra dele. É isso que é visitar. Saber que você está aqui colocando diante do Senhor, e enquanto nós estamos adorando o nome do Senhor, Deus está visitando a nossa casa, Deus está visitando aquilo que nós não podemos, Deus está abrindo porta, Deus está trazendo cura, Deus está também nos provando, porque a palavra do Senhor diz que nós somos dele. Se ele quiser te provar, irmão, ele vai te provar. Então, visitação, eu entendo isso quando eu vejo a palavra de Deus.
Nós vemos que Samuel saiu, né, para oferecer sacrifício, para visitar a casa de Jessé com um chamado muito específico. Ele não foi lá por acaso, ele foi prestar sacrifício, mas ele foi ali para derramar unção sobre o novo rei. Nós vemos aqui que Maria, depois de receber a notícia do anjo, ela corre e vai visitar Isabel. Para quê? Para que elas pudessem compartilhar da glória desse Deus, para que elas pudessem falar uma com a outra, que o Deus do impossível, que o Deus que fez a promessa, agora ia cumprir através da vida delas, através da sua vida que está aqui hoje. Nós olhamos, né, principalmente nós como líderes, às vezes olhamos e falamos, está faltando a irmã fulana, está faltando aquele outro, aí aquele não deu, aquela está doente, mas é você que veio, é você que está aqui, é você que o Senhor quer usar. Eu acredito desta forma. E Maria, ela se alegrou muito, né? E ela falou, olha, essa palavra é extraordinária. Olha, Deus vai fazer uma coisa muito grande através da minha vida. Você pode crer nisso, querida? Mesmo que você chegou aqui hoje abatida, mesmo que você chegou aqui hoje frustrada, mesmo que você chegou aqui hoje até mesmo nem acreditando mais, o Deus que está neste lugar, Ele está dizendo para mim e para você, que Ele vai fazer uma coisa grande sim, porque Ele é Deus. E é isso que Maria estava sentindo no seu coração. Olha, desde pequena talvez, tanto ela quanto Isabel. Eu não sei porque que eu estou falando de Maria, porque eu ia falar de Isabel, mas glória a Deus por isso. Eu sei que desde pequena, talvez ela ouviu dizer, o Messias vai vir, o Cristo vai vir. Olha, no meio do seu povo, Deus vai fazer, Deus vai levantar. Mas talvez ela não imaginava que seria através da vida dela. Mas Gabriel chega e dá aquela notícia, e ela se alegra, e ela se levanta, e ela fala, olha, eu vou ter lá com Isabel. Maria não imaginava o que Deus iria fazer na vida dela. E às vezes, queridos, nós não conseguimos ter a dimensão do que Deus pode, quer fazer nas nossas vidas. Nós somos, a grande verdade, principalmente nós mulheres, né? Muitas vezes egoístas. Nos fechamos, né, no nosso mundinho. Ai, aquilo que não está dando certo, aquilo que não está da minha vontade, que não está do meu jeito. Principalmente naqueles dias abençoados, né? Que nós saímos do nosso natural. E Deus tem misericórdia dos nossos maridos. Deus tem misericórdia dos nossos filhos. E nós começamos a achar que nada vai acontecer. Mas Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E Maria se levanta e fala, eu vou ter que ir visitar Isabel. Quanto tempo que você não recebe a visitação do Espírito Santo de Deus? Quanto tempo? Não precisa responder para mim. Ai, mas hoje é um culto de terça-feira, nem é domingo. E desde quando Deus precisa de dia para se mover no meio do seu povo? Ai, mas nem é o congresso da FEBRAC. Esse ano nós não vamos ter congresso da FEBRAC. Mas se Jesus continuar sendo na sua vida, glória a Deus. Não importa o nome que vai ser dado, querido. Deus ainda faz o impossível. Deus ainda faz milagre. Aleluia. E aí, o que acontece? Maria pega e fala, eu vou lá ter com Isabel. Porque comigo está acontecendo o sobrenatural. E com ela também. Queira estar perto de pessoas que estão vivendo o sobrenatural. Não é para você se aproveitar da bênção dela não, querido. É para você ser contagiado por esta fé. É para você ser contagiado por esta alegria. É para você ser contagiado por esta palavra. Você já viu um crente, mas crente mesmo, mulher de Deus. Eu não estou falando de imitação não. Mulher de Deus mesmo. Quando recebe uma bênção do Senhor, você já viu? Eu pelo menos eu pulo e eu grito e eu falo glória a Deus, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei. Talvez você não saiba, mas eu sei que não havia probabilidade, que não havia possibilidade. E eu sei que muitos olham para mim e ainda pensam assim, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu estou pouco me importando. Porque Deus ainda tem dado vitória na minha vida. E eu tenho olhado e falado, Senhor, só o Senhor mesmo para fazer isso. Só o Senhor mesmo. E a glória é dEle, a honra é dEle, o louvor é dEle. E Ele é o mesmo. Ele é o mesmo.
Maria vai visitar Isabel. Só que não era pertinho não. Quem aqui dos irmãos que mora mais perto da sua casa? Para e pensa aí, né? Hoje, queridos, eu moro aqui na rua da igreja. E é uma rua que eu dizia que eu nunca iria morar. Porque Jesus faz essas coisas também para a gente largar de ser besta. Então, Deus me deu, mas Ele deu onde Ele quis me dar. Não onde eu achei que deveria, não é? Mas apesar dessa questão, é uma opinião pessoal minha que eu tinha por conta de algumas coisas, eu sempre disse isso, né? Que esta rua era a rua mais abençoada desse bairro, porque nós estamos plantados aqui. E hoje nós moramos aqui na rua da igreja, e nós temos vários irmãos que moram aqui, né? Nessa mesma rua. Tanto para esse quarteirão mais antigo aqui do Selmidei, né? Quanto lá para o novo, para onde a gente mora. E a gente tem vários irmãos aqui, tem a Rose, o Anderson, tem a Nilza. Tem vários irmãos que moram nesta mesma rua aqui que a gente. E é fácil, né? Eu falar assim, eu vou lá na casa da Nilza, que é minha vizinha. A Nilza é que mora mais perto da minha casa, né? Dos irmãos aqui. Tem a Nilza, tem a irmã Ana lá para baixo um pouquinho, que acho que é a mesma distância, né? Mas acho que a Nilza é mais perto ainda. E é fácil eu falar assim, eu vou ali na Nilza, porque Deus está fazendo uma coisa maravilhosa, eu preciso falar com ela, preciso compartilhar com ela, porque é minha parenta também, né? Somos irmãs em Cristo, Isabel e Maria eram parentes, né? A Bíblia não diz claramente qual era o parentesco, muitos vão dizer que são primas, mas não importa. O importante é que elas eram parentes, né? Mas elas não moravam perto uma da outra. E Maria, ela caminha, queridos, 153 quilômetros até chegar na casa de Isabel. Ela caminha, provavelmente ela foi caminhando. Não era igual hoje, você pega o seu carro, né? Não importa qual é a marca, não importa qual é o ano. Se você der a partida e ele andar, dá glória a Deus, que eu ainda estou andando a pé. E glória a Deus também, amém? Não era perto. Quantas coisas que se passam, né? Pelo caminho, as estradas, elas não eram como hoje. Essa rota, ela nem existe mais, né? Tem alguns autores que vão dizer que essa distância era maior ainda, chegava a 160 quilômetros. Eu nem sei onde que dá, alguém sabe? Pesquisa aí para mim. 153 quilômetros daqui aonde? Sei que é longe, irmão. Sei que é longe, é longe. É longe. Onde dá, eu não sei. Sei que daqui no centro dá mais ou menos uns 40 quilômetros, né? Não, 48, misericórdia. Mudei nós para mais longe ainda, irmãos. Queridos, isso são só detalhes. Mas são detalhes que às vezes a gente lê a palavra de Deus e não percebe. Ai, Maria foi visitar Isabel, mas ela andou muito. Ela andou muito. Ela se esforçou. Ela se empenhou. Ela disse assim, eu vou. Deus tem um propósito. E às vezes para vir num culto como hoje, a gente coloca tanta na dificuldade. Ah, mas eu já tinha programado isso, eu já tinha programado aquilo. Queridos, hoje está de graça realmente. A graça de graça realmente. Ai, mas eu vou, nossa, mas eu tinha um compromisso. Ai, mas isso, mas aquilo. Ai, mas eu moro tão longe da igreja, 3 quarteirão. Eu falava isso no começo, depois eu falei assim, peraí. Longe? Não é longe não. Quando Deus te mandar, quando Deus tiver um propósito, quando Deus te der a direção, não coloque empecilho, não coloque impedimento, né? Na obra de Deus, naquilo que Deus quer fazer. E finalmente, né? Maria chega à casa de Isabel, e é o ponto que eu quero falar com você. A irmã Sueli estava ministrando aqui há uns dias atrás, eu achei muito interessante algo que ela disse, que as pessoas só veem a sua vitória, não é? Isso é verdade. A vitória é para ser vista, irmãos? É para ser vista sim. Porque a vitória de Deus na nossa vida glorifica o nome do Senhor. A vitória de Deus na nossa vida exalta o nome do Senhor. Quando as pessoas passarem lá pela sua casa e olhar e ver o que Deus está fazendo, isso glorifica o nome do Senhor. Quando as pessoas passarem por você, que também é casa de Deus, nós somos a casa espiritual. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos a edificação, nós somos a casa em que Cristo habita, e vê o que Deus está fazendo e fala assim, nossa, mas você está diferente. Isso também glorifica o nome do Senhor. Mas, até chegar a esse ponto, acontecem tantas coisas, né? E quando eu orava sobre esse culto hoje, queridos, eu via, né? Mulheres frustradas, mulheres desistidas, né? Mulheres desanimadas, desistindo dos seus sonhos, desistindo das suas vidas, desistindo dos seus ministérios.
Ai, mas não é nessa igreja, né? Aqui não temos, aqui não tem. Tem sim, queridos. Tem sim, somos crentes em Jesus, somos mulheres de Deus, mas também somos carne. E às vezes nós nos vemos diante de situações que nos decepcionam, diante de situações que nós falamos, Senhor, eu acho que agora deu, né? Esses dias eu estava conversando com meu esposo sobre uma situação, e aí ele falou assim, ai, Deus está aprovando. Eu falei, mas provar mais o quê? O que é que Deus está aprovando mais? Misericórdia. Nós ainda falamos isso, né? Somos atrevidos às vezes, questionamos o Senhor. Ai, você é super crente que não faz isso? Será? Porque eu às vezes faço. É errado, mas nós fazemos. E precisamos ser humildes e admitir diante do Senhor os nossos erros, para que Ele nos visite, nos cure, nos restaure e faça o que Ele quer fazer. Então, é lindo, eu amo esse texto. Eu não sei se você já tinha lido esse texto antes. Espero que sim, que pelo menos uma vez, né? Se você leu a Bíblia inteira, pelo menos uma vez você leu. Eu não sei, mas eu sou apaixonada por esse texto. Eu gosto muito desse texto. E a gente vê assim, né? Maria foi visitar Isabel. Aí chega lá, irmão, a palavra de Deus se cumpre. Porque lá no começo, quando o anjo fala com Zacarias, ele fala o quê? Que João Batista ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre. E quando Maria chega e faz a saudação, Shalom, o Espírito Santo toma aquele menino no ventre. O texto vai dizer que a criança estremeceu, mas eu não acredito, queridos, que foi um simples mexer de uma criança no ventre, das que aqui já tiveram, né? A sua criança no ventre. Eu não acredito nisso. Eu acredito sim que a palavra de Deus se cumpriu ali, e desde o ventre ele foi cheio do Espírito Santo. Só que é fácil a gente olhar para essa Isabel, que agora abre a casa, porque depois de tantos anos, agora ela estava gerando um filho. É fácil nós olharmos para essa Isabel, que se alegra de receber uma visita, porque agora ela está grávida. Mas e a Isabel de antes? E a Isabel que esperou anos, que chorou anos, que se decepcionou, que se iludiu, que achou que não podia mais porque já estava velha, que talvez questionou o Senhor, porque ele disse assim, Senhor, eu venho de uma família de sacerdote, eu venho de uma tribo de levita, o meu esposo está servindo lá no templo, olha essa situação. E essa Isabel, que talvez está aqui hoje, falando, Senhor, eu não aguento mais, Senhor, até quando? Senhor, será que o Senhor mentiu? Né? Como diz a palavra, será que o Senhor me enganou? Não, querido, Ele chega na hora certa, Ele chega no momento certo. Nós é que não entendemos muitas vezes. Mas é bem verdade, né? Que existem situações que até mesmo nos envergonham. Naquela época, uma mulher que não gerava filhos, ela era uma mulher envergonhada. Porque a sociedade discriminava ela. O seu esposo podia tomar outra mulher. Eram muitas coisas que aconteciam. E hoje, né, ainda hoje nós vemos que tem muitas mulheres que não podem gerar. Eu tenho muitas amigas que passaram, né, por essa situação, servas de Deus, casaram em santidade, viveram uma vida fiel, mas não puderam ter filhos. E às vezes a gente não entende algumas situações. E eu quero trazer esse contexto para um todo, para a nossa vida espiritual hoje, né? Porque Deus nos chamou como sacerdotes, nós somos sacerdócio real, o Senhor nos chamou para isso. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por algumas situações. Isso não quer dizer que a partir de agora a sua conta bancária vai ter o saldo de R$1 milhão. Se eu falasse isso aqui hoje, né? Olha, irmão, Deus está me mostrando a sua conta bancária com um saldo extraordinário. Deus está me mostrando casa, carro, isso, aquilo. Deus está me mostrando, talvez, queridos, haveriam, né, mais pessoas felizes. Porque nós confundimos as coisas. Mas Deus faz tudo com um propósito. Se Deus quiser te dar a conta de R$1 milhão, se Deus quiser me dar a conta de R$1 milhão, Ele pode, desde que seja dentro do propósito dele. Mas às vezes nós até cremos nisso, mas não fazemos outras coisas que nós julgamos menores e que Deus julga tão mais necessário.
Deus, Ele se agrada da nossa oferta. Deus, Ele se agrada de tantas coisas, mas Ele se agrada em primeiro lugar da nossa obediência. Como mulher de Deus, como serva de Deus, né? Da nossa submissão, não só ao Senhor, como ao nosso esposo, como à obra de Deus. Deus se agrada do nosso coração nele. Isabel com certeza chorou muitas vezes, com certeza se frustrou muitas vezes. Talvez, né, alguns meses ela falava, não, agora vai. Não é assim, irmãos, que a gente faz às vezes? Não, Jesus, agora vai. Não, eu já fiz a campanha lá que o pastor colocou, eu já jejuei, eu já orei, eu estou crendo, agora vai dar certo. E às vezes não dá certo, porque Deus está te treinando, Deus está me treinando, Deus está nos ensinando. Ai, como é bom pregar com intercessão, né? Estou gostando desse negócio, né? Só assim, não é nenhuma indireta nem nada, tá, irmãs? É muito bom pregar com intercessão, né? Porque Deus é bom. E talvez Isabel se frustrou muitas vezes. 1 Pedro 5, verso 9. Quero ler aqui rapidinho. Alguém acha para mim aí os textos para ficar mais fácil? 1 Pedro 5, verso 9. Achei, irmãos. 1 Pedro 5, verso 9. E 1, verso 7. Vamos ler aqui. Vamos ler o capítulo 1, verso 7. Primeiro, 1 Pedro 1, verso 7. Vamos ver o que está escrito lá. 1 Pedro 1, verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível. O ouro é perecível, irmãos, está entendendo? A nossa fé vale mais do que ouro. Mesmo apurado por fogo, redunde em valor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então o que o Senhor está dizendo nesse texto? Mais me importa que você tenha fé. Claro que os nossos bens também têm que honrar ao Senhor. Tudo que há em nós, a nossa casa é do Senhor, os nossos filhos são do Senhor. O seu marido é de Deus. Nós tomamos posse das coisas, né? Tudo é do Senhor, na grande verdade. 1 Pedro 5, verso 9. Vamos ver aqui. 1 Pedro 5, verso 9. Olha o que está escrito aqui. Resisti-lhe firmes na fé. Então resistir a quem? Ao diabo. Firme na fé, certos de que sofrimento iguais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada para o mundo. Então o que esse texto está dizendo? Queridos, Deus falou muito comigo nesse texto numa certa ocasião. Porque eu ia diante de Deus e eu orava e eu chorava e eu falava assim, Senhor, é só comigo. E aí Deus usou uma pastora amiga minha para falar comigo nesse texto. E ela falou assim, você para de achar, né? Não com essas palavras, né? Você para de achar que você é a última bolacha do pacote. Porque isso aí que você está passando, todo mundo está passando. Às vezes a gente acha que é só a gente. Ai, o pastor está lá na igreja todo dia porque ele não tem luta, ele não tem prova. Vai lá em casa um dia tomar um café, para nós compartilhar. Maria e Isabel compartilhou do poder de Deus, do sobrenatural, mas nós podemos também compartilhar das provações, onde a gente precisa de ajuda na oração, né? Não é isso não, queridos, é porque a gente entendeu que nós estamos passando, agora o cabelo ficou lindo, mas glória a Deus, aleluia. Nós estamos passando, mas os nossos irmãos também estão passando. E às vezes estão passando coisas piores do que nós. Quer um exemplo? Maria e Isabel. Isabel queria um filho, Isabel precisava de um filho, Isabel orava por um filho, ela esperava um filho, e agora Deus veio e deu o filho, certo? Só que Isabel era uma mulher idosa, casada. Maria era uma virgem, solteira, prometida, chegou lá grávida. Será que a situação de Maria não era pior que a de Isabel? Às vezes a gente julga, né, que a nossa prova é maior do que a de todo mundo, e não é isso que o Senhor está dizendo. Então você, sacerdócio real, mulher de Deus, homem de Deus, igreja do Senhor, entenda nessa noite que o fato de nós pertencermos à família de Deus não nos isenta de frustrações, mas também nos garante, como a palavra do Senhor diz, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Que quando você acha que você está morrendo, o Senhor estende a sua mão. A minha mãe, quando ela se acidentou, acho que a maioria dos irmãos aqui sabe o testemunho da minha mãe. E tem uma parte que ela me contou, irmãos, que até hoje mexe muito comigo.
Que ela fala que quando ela estava ali, né, no acostamento, ali esperando o resgate, e ela falava: Jesus, me ajuda, né? Senhor, me ajuda. E amém, veio o resgate, passou-se tudo que se passou, e a gente esquece, irmãos, a gente esquece, né? E um dia, quando ela estava na UTI, ela orando, né, colocando diante do Senhor algumas coisas, ela perguntou para o Senhor: Senhor, vamos tentar falar, né, que a gente se emociona. Onde que o Senhor estava? Sabe o que Deus disse para ela, irmãos? Sabe aquela mão que se estendeu, que era o socorrista? Sabe aquela mão que se estendeu e segurou na sua mão? Era eu. Então, às vezes nós nos esquecemos. Nós falamos a palavra, mas nós esquecemos que ela é verdade. Deus está conosco. Aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Porque a esterilidade, a infertilidade não faz parte da vida do povo de Deus. Não faz parte. Mas, às vezes, queridos, ou o diabo nos torna assim, ou nós mesmos nos tornamos assim. Só tem uma questão aqui: se Deus tiver um propósito, que era o caso de Isabel, Deus tinha um propósito. Então você vai ter que chegar diante do Senhor e saber identificar. Ah, mas eu não consigo. Peça, porque o Senhor, Ele mostra. Deus ainda fala, Deus ainda mostra. Senhor, isso aqui que eu estou passando é perseguição espiritual? É luta? É Satanás que está vindo contra a minha vida? Ou isso aqui que eu estou passando é por conta das minhas próprias decisões, porque eu vou ter que arcar com elas? Ou Jesus, o Senhor está me provando porque o Senhor tem um propósito nisso? No caso de Isabel, Deus tinha um propósito. E Deus falou muito forte ao meu coração. Porque a palavra do Senhor vai dizer em vários textos lá no Evangelho de João, que o Senhor nos chamou para que nós dessemos fruto. Quero ler só esse texto aqui para a gente encerrar, porque a hora já foi. João 15:16. Abre aí para mim, por favor. João 15:16. Amém? Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, verso 16. Esse texto, ele diz assim, ó: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então o que Jesus está dizendo aqui? Não foi você que escolheu. Às vezes a gente olha para o nosso irmão, né, e fala assim: nossa, mas ele não merecia. A gente olha para a nossa irmã e fala assim: ai, mas ela líder, não é assim? Ai, ela trabalhando na igreja, ai, ela, ele, aquilo. Mas Jesus está deixando bem claro: eu escolhi, Jesus te escolheu, Jesus me escolheu. Eu estava ouvindo uma pregação esses dias, queridos, e a irmã estava falando sobre perdão. E tem um pouquinho de paciência comigo, eu vou tentar encerrar aqui em 10 minutos. E ela estava falando que ela vendeu um carro para um irmão, líder do louvor. Confiou, né, na honestidade dele, e ele não pagou. Porque, como eu disse no domingo, né, há cristãos e cristãos. Você que escolhe qual tipo que você quer ser. E, enfim, e ela ficou magoada com aquilo, e ela orando, e aquela mágoa começou a tomar conta dela. Aquela situação começou a tomar conta dela. E ela disse que não aguentava mais aquilo. Porque realmente, queridos, a mágoa nos consome, nos afasta de Deus. Por isso que a Bíblia manda você perdoar. Ah, mas eu não senti. Perdão não é sentimento. Muitas mulheres que não geram, inclusive, é porque estão magoadas e ressentidas. E ela orando diante do Senhor, e ela falou: Senhor, eu não aguento mais isso, então eu quero que o Senhor tire isso do meu coração. E ela começou a orar, porque ela falou que quando ela via, o que ela pensava? Deus mata ele. Olha, irmãos, misericórdia. Deus mata ele. Aí ela foi orar, e ela falou: Jesus, tira isso do meu coração. E aí quando ela começou a orar, começou a vir esse pensamento: ele podia bater o carro, podia morrer. E aí o Espírito Santo falou com ela assim, ó: ele é meu filho. E ela falou: Jesus, eu não sabia que o senhor tinha filho ladrão. Ainda foi petulante, né? A gente é assim: Jesus, eu não sabia que o senhor tinha filho ladrão. E aí o Espírito Santo falou de novo, que glória a Deus, que ele fala de novo, né? A gente não entende, ele fala de novo.
Ele falou assim, eu tenho filho ladrão, tenho filho assassino, você não está querendo matar ele? Irmãos, o pecado do outro é sempre maior que o nosso, né? Falei isso no domingo. E aí ela orou ali, pediu misericórdia a Deus, amém. E ela disse que ela foi ministrar numa igreja, lá no Espírito Santo. E a igreja deu uma Hilux 0 para ela. Ela falou, irmãos, o meu carro não dava para dar nem a entrada. Nem a entrada. E Deus me deu 0, me deu. Se a unção vem sobre você, irmão, eu recebo, em nome de Jesus. Não é uma indireta nem nada, mas vai que Deus quer falar com alguém. E é assim que Deus faz. Por que eu estou falando com você isso? Porque você, mulher de Deus que está aqui, que está em casa, que vai ouvir depois, Deus te fez para gerar, Deus te fez para ser frutífera, Deus te fez para dar fruto na obra dEle, Deus te fez para que a sua palavra traga consolo, traga paz, traga direção, mas às vezes nós ficamos ressentidas. Eu falo por mim, irmãos, tem dia que a gente tem que acordar e falar, Jesus, deixa eu lembrar quem eu sou, né? Fazer aquele exercício na frente do espelho, né? Não é assim? Não deixe o teu coração contaminar, não deixe o teu coração azedar. Eu tenho certeza que muitas mulheres naquela época geraram filhos. Tenho certeza. Será que Isabel era a única mulher estéril que tinha em toda a terra de Israel? Não. Eu tenho certeza, queridos, que muitas mulheres naquele tempo geraram filhos. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou encerrar aqui. Eu quero que você preste bem atenção. Muitas mulheres geraram filhos naquela época. Muitas mulheres de Deus, entenda bem, muitas mulheres de Deus têm gerado frutos nessa época. Eu comentava até no domingo, né? Que as mensagens mais edificantes que eu tenho ouvido têm vindo das mulheres. E glória a Deus por isso. Não desprezando os homens, né? Mas a mulher, ela tem se apropriado, né? Do ministério que Deus deu a ela. E eu tenho certeza que muitas mulheres naquele tempo geraram filhos. E talvez você que está aqui, está pensando, né? Mas a irmã Leninha já faz. A irmã Suelen já faz. A irmã Luana já faz. Tem a pastora, e glória a Deus por isso. A Patrícia já faz, glória a Deus por isso. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Muitas mulheres geraram filhos. Porém, só Isabel, entenda bem, ouça bem, preste bem atenção. Só Isabel gerou profeta. Muitas mulheres pariram, se alegraram, colocaram a vida no mundo. Mas Isabel foi escolhida para gerar o maior de todos os profetas. A unção que está sobre a nossa vida é para fazer a diferença. A unção que Deus derramou sobre a nossa vida, não porque nós somos melhores, muito pelo contrário. Talvez você chegou aqui como Isabel, frustrada, ressentida, desacreditada, achando que nada mais vai acontecer porque você já está velha. E o Espírito Santo de Deus nos diz nessa noite que Ele faz algo novo. Se você está achando que já está velho, que já passou, é verdade mesmo. Mas Deus renova a unção dEle sobre nós, porque Ele quer fazer de mim e de você não apenas mãe, mas Ele quer que eu e você geremos profeta para essa geração. Minha irmã, lá na sua casa tem profeta? Na minha tem 2. Satanás pode fazer e achar o que ele quiser, porque os meus filhos são do Senhor. O meu ventre gerou e vai continuar gerando profeta, seja físico ou espiritual. E é isso que o Senhor quer que você entenda. Põe a mão no seu ventre aí. Põe a mão, mesmo você que é homem, porque isso é espiritual, queridos. Mesmo você que é homem, isso é espiritual. Deus te chamou para dar fruto. E Deus te chamou para que o teu fruto permaneça. Mas não quer saber mais da igreja? Vai permanecer. Mas não quer saber mais de Deus? Vai permanecer. Não quer louvar mais? Vai permanecer.
Porque se você permanecer, o Espírito de Deus te renova, te capacita, te dá visão, te dá autoridade para colocar o inimigo para correr, porque maior é o que está em nós, diz a palavra de Deus. Eu tenho certeza que teve um motivo para Jesus escolher Maria, para Deus escolher Maria. Teve um motivo para Deus escolher Isabel. E talvez, querida, não era porque ela era mais crente, não. Talvez não era porque ela era mais capacitada, não. E é assim que eu tenho visto muitas mulheres. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Não, é verdade, tudo isso é verdade. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o Consolador, o nosso companheiro, o nosso amigo, Ele nos ensinaria todas as coisas. O Espírito Santo quer te ensinar quando levantar as suas mãos e orar e dar um decreto e dar uma voz de comando, assim como Ele quer te ensinar quando fechar sua boca, colocar a língua bem lá no fundo e se calar. Ele quer nos ensinar todas as coisas. O problema é que às vezes a gente não quer aprender. Aí eu quero ter um filho, mas de qualquer jeito. Aí eu quero um ministério, mas de qualquer jeito. Aí eu quero a bênção de Deus, mas de qualquer jeito. Não. Deus quer nos fazer gerar profetas. Deus quer fazer a vontade dEle na minha e na sua vida. O que aconteceu com Maria, o que aconteceu com Isabel foi algo sobrenatural. Você já viveu algo sobrenatural, irmã? Levanta a mão. Já viveu? Só de você estar aqui hoje é algo sobrenatural. Porque como eu disse no domingo, a gente por a gente mesmo? Não, jamais. Mas Jesus pagou o preço, né? Nos ligou de volta com o Pai. Fez com que essa graça nos alcançasse. Só que tem uma questão. Hoje, e agora eu vou falar diretamente para as mulheres. Nós queremos adotar o padrão do mundo. Esse padrão não é meu e não é seu, não faz mais parte. Porque o mundo diz assim: você não está contente com o seu marido? Troca. Não é assim? O mundo diz assim: você não está conseguindo porque você está pensando nos outros. Quando você começar a pensar só em você, ou seja, seja egoísta, né? Seja egocêntrica, você vai conseguir. Seus filhos estão dando trabalho. Eu sempre lembro do teatro, né, Leninha? Chega lá diante da pastora, né? Os filhos estão dando trabalho, bota na Fundação Casa. Seu filho está dando trabalho, larga de mão. Não, minha irmã, está dando trabalho, persevera, ora, ensina. Nem que seja no último minuto, essa palavra vai entrar, em nome de Jesus. Nem que seja no último segundo. Mas tem tanta gente lá para fazer a obra de Deus, mas o lugar que é seu. E o que é meu, é meu. O que é da outra, é da outra. Para com essa palhaçada. Desculpa a expressão. Tem hora que a gente começa a fazer palhaçada na casa de Deus. Mas a fulana é ela e Deus, né? Eu falei aqui agora. O dono dela, como é meu e seu, vai acertar as contas com ela. Pode ficar sossegado. Pode ficar tranquilo, né? Então Deus, Ele quer nos fazer o sobrenatural. Mas a igreja quer às vezes ficar, né, na superfície. Porque eu já confessei Jesus. Glória a Deus por isso. Mas Deus tem mais. Porque Deus esse ano, né, já abriu uma porta. Mas Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, quanto você precisar. Porque Ele é o teu provedor. Ele é que nos sustenta. Será que... eu tenho até vergonha. Vergonha de quê? De falar que você é uma mulher de fé, que Deus faz na sua vida, que a gente passa luta assim, irmão, é verdade, a gente chora assim, é verdade, mas Deus nos garante a vitória. Então nós precisamos entender. Eu gosto muito do texto de Ezequiel, né? Capítulo 47, porque naquela visão, as águas elas começam no tornozelo, não é assim? Depois elas vão para o joelho. Aí ele diz que as águas estão nos lombos e daqui a pouco ele não consegue mais ter o controle do seu corpo. O que significa isso? Nós precisamos parar de viver as coisas espirituais na superfície. Mas a mulher de Deus tem que ser submissa? Tem.
Ai, mas a violência doméstica, eu tenho visto muito essa enquete rolando aí, queridos. Realmente, violência doméstica é crime. Denuncie, mas não confunda as coisas. Porque às vezes a gente ira as pessoas e quer reivindicar os nossos direitos, né? Então, realmente, não devemos aceitar nenhum tipo de violência. Nenhum tipo de violência. Mas a gente precisa entender que a gente é mulher de Deus, que nós somos o povo de Deus. Então nós precisamos viver o sobrenatural. O apóstolo Paulo vai dizer que o homem carnal, ele não entende das coisas espirituais. O quanto carnal você tem sido, o quanto espiritual você tem sido. Simples. Aí eu vou lá, né, com a minha força, com a minha razão, porque eu sei, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu estava comentando com o pastor que eu vi uma situação um tempo atrás. E eu falei, mas peraí, a pessoa não sabia tudo? Irmão, você não sabe tudo. Você não sabe tudo. Sempre vai ter alguém que sabe mais que você. E às vezes nessa questão do sabe tudo, a gente deixa de ser abençoado, né? A gente perde muitas coisas. Mas eu quero dizer para você que você não é o único que talvez teve perdas. Você não é a única que talvez teve perdas. Mas Deus, Ele é fiel. Então, para viver o sobrenatural, para viver o milagre de Deus, primeiro eu preciso crer que Ele é poderoso para fazer. Você crê que Jesus é poderoso para fazer? Precisamos crer. Lucas 1,37, né? Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Quem foi que disse isso? O anjo Gabriel para Maria. Olha, para Deus, é o mesmo capítulo que nós lemos, um pouquinho antes, né? Para Deus não há impossível. Fala aí para você lembrar. Para Deus não há impossível. Então eu preciso crer que Deus é poderoso para fazer. Porque se eu não acreditar que Deus pode fazer, não vai acontecer, não é verdade? Então eu preciso crer que Deus é poderoso para fazer. Segunda questão, eu preciso permanecer na palavra de Deus. Não foi o texto que nós lemos de João? Lá um pouquinho antes, no verso 4, ele fala: se vós permanecerdes em mim e a minha palavra em vós. Então o ramo, ele não pode dar fruto de si mesmo. Não pode. E é por isso, queridas, que nós precisamos a cada dia voltar ao Senhor, voltar a Deus. E em terceiro lugar, eu preciso conhecer as promessas de Deus. Maria sabia da promessa? Sabia. Ela sabia que viria o Messias, que seria o Salvador, que seria o Filho de Deus. Ela apenas ainda não sabia que ela ia ser, né, a residente do milagre. Mas ela sabia. Então, nós precisamos entender. Isabel sabia que Jesus teria um percussor, alguém que ia endireitar o seu caminho. Sabia. Ela só não sabia que este alguém ia ser gerado no seu ventre. Amém? Então nós precisamos conhecer as promessas. Eu gosto muito do texto de Raabe, porque quando os espias vão a Jericó e ela esconde ali os homens de Deus, o que ela fala? Olha, eu sei e eu tenho ouvido que o Deus de Israel, que o Deus dos hebreus deu esta cidade nas vossas mãos. Raabe não era crente, viu? Mas ela conhecia o Deus de Israel, e ela sabia que ele tinha poder para dar aquela fortaleza, porque Jericó era uma fortaleza. E eu quero declarar em nome de Jesus que fortalezas estão sendo quebradas aqui hoje. Ele tinha poder, e ele tinha dado nas mãos do seu povo aquela cidade. Então nós precisamos conhecer as promessas do Senhor e viver uma vida de louvor e obediência a Deus. Zacarias não deixou de cumprir o seu ministério. Volta lá ao capítulo 1 para você ler. Zacarias não deixou de servir no templo, porque Deus ainda não tinha dado um filho a ele. Você não vê nenhum texto dizendo que Isabel estava chorando pelas ruas, porque Deus não tinha dado um filho a ela. Ela entrava assim no seu quarto, como eu e você devemos fazer, e colocava diante do Senhor, e chorava diante do Senhor. Mas por ser sacerdotes, eles nem podiam fazer isso em público. E eu tenho certeza, como diz a palavra de Deus, que até o último minuto, Zacarias cumpriu o seu ministério. Aí quando Deus me der, aí eu vou, viu, fazer parte lá da Alfebrac, né? Quando Deus fizer um milagre na minha vida, aí eu vou fazer parte. Não, querido, é hoje.
Quando Deus fizer, você vai louvar dobrado, né? Você vai exaltar dobrado, porque o tempo de louvar a Deus é hoje. O tempo de obedecer a Deus é hoje. Deus não fez ainda, mas Ele vai fazer. Pode ficar sossegado, porque Deus, como diz o seu pastor, não fica devendo nada a ninguém. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Amém? Que você possa ficar com essa palavra, porque eu não sei que horas que eu comecei a ministrar, e eu nem sei quanto tempo eu levei, mas eu vou encerrar aqui, porque eu já vi que deu hora de acabar o culto, e eu quero orar por você, amém? Quero orar, em nome de Jesus. Pega aqui, Leninha, por favor. Vamos ver se dá para pôr esse louvor aqui, queridos, para a gente orar, mas se não der, não precisa ficar se preocupando não, tá? O som hoje está uma bênção, né? Fiquem em paz, irmãos, eu separei esse louvor aqui, mas se der. Amém? Tem os pedidos de oração. Enquanto a Leninha vai levar ali, me colocaram o caderno aqui, então eu entendi que é para eu orar, né? Glória a Deus, eu sou uma pessoa entendida. Oh, Jesus da glória. Então eu vou, enquanto a Leninha põe lá o celular, eu vou falar aqui os pedidos de oração. Então a nossa irmã Meire, né? Cardoso pede oração pela sua vida, pela sua mãe. E para o Edson, né? O irmão Anderson pede oração por ele, pela sua família. Nossa irmã Meire Nascimento pede oração pela sua vida, pela sua família. Nossa irmã Patrícia pede oração pela sua família, pela sua saúde. Amém? Pela sua mãe. Muitos irmãos enfermos. E nós precisamos continuar declarando a palavra do Senhor, que diz que Ele é saúde. Em nome de Jesus, né? Nós precisamos continuar declarando, queridos, essa palavra, amém? Peço que os irmãos orem também pela minha saúde. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Você que sabe, né? Acompanha o louvor, você que não sabe, ore. Mas faça alguma coisa diante do Senhor, amém? Aleluia. Tu és santo, Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu imagino. Pode aumentar um pouquinho. A casa de Isabel. Você pode imaginar com também. Tudo preparado. Aleluia. Esperando do seu Deus. Mas enquanto ela sonha, enquanto ela espera, o milagre não acontece. Não é assim às vezes, querida? Aleluia. Dá pra imaginar a tristeza em seu olhar, a sua esperança eu vejo o tempo carregar. Porém um certo dia Deus vai visitar a casa de a sua casa hoje. Aleluia. Deus vai visitar. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Na casa de Isabel vai ter choro de alegria. Deus vai trazer a ela um motivo pra sorrir. Ela não imagina, mas a madre quer fechar. Pro milagre vai se abrir. Deus é o mesmo ainda. Aleluia. Na casa de Isabel. Na casa da Sueli, da Luana, da Patrícia, da Leninha, na casa da Tamires, na casa da Jéssica, na casa você, mulher de Deus que está me ouvindo aí em casa. Aleluia. Eu creio, Senhor, visita o teu povo hoje, visita o ventre dessas servas. Oh, aleluia. Deus vai visitar, em tua casa vai agir. A madre que é fechada vai se abrir para o milagre de Deus hoje. Aleluia. Todos vão te escutar. O choro do milagre que o teu Deus vai te entregar. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai ter barulho e festa, culto de adoração. Esse teu coração, visita o coração das suas filhas
te fazer ouvir. Oh, o choro de Deus, oh, o barulho da vitória, o milagre do Senhor. Deus quer te dar motivo para sorrir, para exaltar o nome dEle, para fazer a obra dEle com alegria e não com peso. Aleluia. O milagre vai se abrir, vai abrir, vai abrir. Na casa de Isabel vai ter festa e louvor, vai ter culto em gratidão, momento de adoração. Não vai ser mais a mesma, não vai ser não mais. Vai ser mais a mesma. Oh, eu creio, Senhor. Não vai ser mais a mesma. Não vai ser mais a mesma. Vai ter choro de João na casa de Isabel. Na casa de Isabel vai ter festa e louvor. Vai ter culto em gratidão, momento de adoração. Não vai ser mais a mesma, pois no lugar do silêncio vai ter choro de João. Não vai ser mais a mesma, no lugar do silêncio vai ter choro, vai ter choro de João. Nós te apresentamos, Pai, a vida das tuas Ouça o teu servas. milagre. Nós te apresentamos, Pai, cada pedido de oração. Ouça o choro. Nós te apresentamos, Pai, aquelas que não puderam estar aqui. Nós te apresentamos cada causa, Pai, aquilo que é impossível, aquilo, Deus, que nossos olhos talvez não estão enxergando mais. Mas a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pai, que o Senhor possa fazer o impossível, não para que venhamos pensar que somos alguma coisa, mas para que o nome do Senhor seja exaltado. Pai, traz saúde, traz renovo sobre as mulheres que estão aqui hoje, traz direção, acalma, Senhor, o nosso coração, acalma, Senhor, a nossa alma. Oh, Pai, nos fortalece no Senhor e na força do seu poder. Deus, algumas não têm acreditado mais. Mesmo depois desta palavra, algumas ainda não estão crendo. Mas o Senhor é misericórdia, o Senhor é bondade, o Senhor é Deus do impossível. Que as tuas mãos, ó Pai, possam alcançar cada mente, cada casa, cada filho, cada marido, cada coração. Talvez aquela tua serva que está chorando, que entra no quarto e chora sem ninguém ver, mas o Senhor é aquele que nos vê. A tua palavra diz que nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Pai, que o Senhor possa realizar milagre na vida da tua serva hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Me convida. Amém? Me convida para este culto de louvor, para este culto de adoração. Me convida. Eu tenho orado porque eu não consegui fazer ainda o culto de ação de graças que eu queria fazer na minha casa. Todas as casas que eu mudei até hoje eu fiz um culto de ação de graça e elas não eram minhas. E na minha casa eu não consegui fazer ainda. Já fiz algumas coisas, mas não consegui fazer ainda o culto. Aí vem a pandemia, né? E vem tantas coisas, mas Deus vai preparar. Escuta o que eu estou te falando. Deus vai preparar esse culto aí. E deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que você nem imaginava, mas vai estar lá, dando glória a Deus com você. Porque às vezes aqueles que a gente pensa que estão do nosso lado, não é bem assim não. Mas Deus levanta. Às vezes pessoas que você nem imagina, que você fala, mas ele e vai lá dar glória a Deus com você. Porque a casa de Isabel se encheu de gente. Talvez aqueles que passavam e davam risada pelas costas dela e falavam, olá, estéril. Mas foi lá para celebrar o milagre de Deus. Amém? Deixa eu parar, senão vai até meia-noite mesmo. Para quem que eu passo? Para quem que eu passo aqui? Amém? Suelen, Luana, Leninha, Pastor, Patrícia. Alguém pega esse microfone aqui, irmãos. Não, volta de novo, engata aqui a segunda unção, a sétima, a